Provação é coisa boa. Provação é para aproximar a pessoa de Deus. Então veja só, ele vem trazendo agora o quê? Uma prova para ver se Abraão era fiel ou não. E disso dependia o quê? Um plano que Deus tinha. Se Abraão me der seu filho, eu tenho que dar meu filho para Abraão. E Abraão aí representa quem? Todos aqueles que pela fé aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Ele representa todo esse povo. Desde aqueles que foram justificados pela fé no Antigo Testamento, quantos que são justificados pela fé hoje no Novo Testamento. Então Abraão é representante desses. Por isso que a Bíblia diz, todos são o quê? Filhos de Abraão, né? Por causa dessa fé. Então veja só, quando Deus pede então o filho, ele espera que Abraão dê o filho, porque Deus vai dar o seu filho. Então ele diz para Abraão, oferece então o seu filho no Monte Moriá. Vou te mostrar lá onde é. É que a gente fala, o monte o Senhor proverá. Então, aí ele é levado. É conduzido por Abraão, seus empregados vão junto. E não é falado nada para Isaac. Tanto é que Isaac pergunta, pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aqui o fogo. Mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Então, Abraão naquela hora olha para cima, como se estivesse vendo Deus, e ele diz, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Então ele acreditou que assim como ele estava oferecendo o seu filho a Deus, Deus ofereceria o seu filho a ele, e ele acreditou que ele ia lá em cima, mataria o seu filho, ofereceria o seu filho em sacrifício. Mas ele sabia que não havia impossíveis para Deus. Então ele acreditou que sacrificaria seu filho e traria o seu filho de volta, vivo. Nós vamos lá oferecer o sacrifício e voltamos aqui. Falou no plural, voltamos, não disse eu voltarei. Então, Isaac não sabia que ia ser oferecido em sacrifício. Senão ele não perguntaria, cadê o cordeiro? Nessa hora o que Deus faz? Deus já prepara lá em cima um cordeiro que fica lá, talvez enganchado lá, né, pelos chifres lá no mato. Abraão não sabia desse cordeiro. Aí o que acontece? Quando Abraão chega lá, ele vai oferecer o seu filho a Deus. Agora, é preciso o quê? Que o seu filho aceite. Nós cremos que aí Isaac tinha aí aproximadamente a mesma idade de Cristo, já que ele estava representando Cristo ali. Abraão representando Deus Pai e Isaac representando Deus Filho, Jesus Cristo. Jesus foi oferecido, né, na cruz do Calvário, o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaac foi oferecido. Então o que acontece? Para nós ele tinha aí por volta de 33 anos e meio. Então ele tinha que aceitar ser o Cordeiro, se oferecer sua vida. Então Abraão vai ali, coloca ele no altar, e Abraão então vai oferecer o seu filho a Deus. Então Deus vê que ele realmente vai fazer isso. Então Deus brada e diz, não faça mal. Não faça mal ao rapaz. Por quê? Porque agora eu acredito que você realmente me ama, teme a mim. E Deus ainda diz, por causa disso, por quanto você fez isso, eu vou te abençoar agora grandissimamente. Veja bem, é quando você dá para Deus tudo que você tem de mais importante, é que Deus pode então te abençoar grandissimamente. É quando você oferece a Deus a sua própria vida, que é isso que Ele quer, sua vida. Quando você oferece a sua própria vida a Deus, que é o bem mais precioso que você tem, então Deus se agrada de você e começa a te usar, te abençoar, te conduzir. Então é preciso ter esse sentimento aí de entrega, né? Entregar-se totalmente a Deus. E tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você ama, entregue na mão de Deus. Aí então Deus vai poder dizer,
Porquanto você fez isso, eu vou te abençoar agora grandissimamente. Glória a Deus. Tópico 2, o encontro de Isaac com Deus. Não há dúvida de que o Senhor queria provar a fé do patriarca. Todavia, era sua intenção também levar o jovem Isaac ao encontro pessoal e fortemente experimental com o Deus de seu pai. A primeira lição que Isaac aprende é que Deus proverá todas as coisas. Gênesis 22, 8. Por isso, deita-se e deixa-se amarrar pelo pai ao altar do holocausto. Gênesis 22, 9. No momento certo, o Senhor haveria de intervir, como de fato interveio. Deus tinha planos para Isaac e mostraria ao jovem que ele cumpre suas promessas. O Deus de Abraão seria também o Deus de Isaac. Glória a Deus. Então vemos aí que Deus queria também fazer o quê? Um treinamento já com Isaac. Queria que Isaac tivesse um contato mais direto com Deus. Que Isaac visse que Deus, o Deus do seu pai, seria o seu Deus também. Abraão já estava adiantado em dias, né? E chegou o momento agora de Isaac conhecer mais de Deus, porque dali a pouco o Abraão partiria, morreria, e Isaac assumiria aquela família, que dessa família que nasceria Jesus. Então é preciso que Isaac tivesse o que? A fé que seu pai tinha em Deus, e que Isaac fizesse o que? A mesma aliança que Abraão fez com Deus, que Isaac fizesse também, para continuar aquela família. Na parte 3 nós temos aí o casamento de Isaac. Tópico 1, uma esposa para Isaac. Tópico 2, o casamento de Isaac. Tópico 3, os filhos que não vinham. Então, casamento de Isaac. Se Isaac quisesse, poderia ter se casado com uma das jovens daquela terra. Entretanto, ele sabia que as cananeias eram idólatras dadas ao pecado. Por isso resolveu confiar no Deus que tudo provê. Tópico 1, então, uma esposa para Isaac. Sabendo que Isaac era um homem espiritual e seletivo, Abraão encarregou seu mais antigo servo para buscar uma esposa na Mesopotâmia para seu filho. Gênesis 24, de 1 a 7. Na cidade de Naor, o mordomo orou ao Eterno: seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaac. Gênesis 24, 14. A moça que assim procedesse revelaria as seguintes virtudes: espiritualidade, gentileza, respeito, disposição e amor ao trabalho. Eis que aparece Rebeca, bela e formosa virgem, preenchendo todos esses requisitos. Veja bem, nós sabemos que em Canaã, onde Abraão morava, as pessoas eram idólatras, tinham vários deuses, principalmente Baal. Agora, sabemos também que na Mesopotâmia, de onde Abraão vinha, lá também as pessoas viviam em idolatria. Tanto é que o pai de Abraão, seu avô também, ali viviam na idolatria. Está aí na Bíblia, está registrado. E essa família também, onde Abraão vai buscar aí uma esposa para o seu filho, essa família também não era família que também confiável. Nós vamos ver que depois Jacó vai lá, e Raquel pega o quê? Um ídolo do seu pai. Então quer dizer que essa família também era idólatra. Agora nós acreditamos que sempre nas famílias existe a pessoa que é idólatra, mas também existe aqueles que não são. Eles eram descendentes de Sem. Então o que acontece? Eu creio que Rebeca era uma dessas moças que acreditavam em Deus e não adoravam a ídolos. Então, quando o servo de Abraão chega lá, nós vemos que ele havia feito uma prova com Deus, pedido uma revelação de Deus, de quem seria a esposa correta para Isaac. Então Deus é que escolheu. Então ele disse, olha, se ela falar assim, 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 é essa. Então aconteceu exatamente o que ele queria, ele viu que era de Deus, e então ele deu ali os presentes, era costume dar os presentes para a escolhida, e casamento judaico é assim mesmo que procede, tem que dar ali alguma coisa para os pais, como prova de que realmente vai haver o casamento. Então ele deu ali presente, deu pendente de ouro, deu tudo ali. E é perguntado se a Rebeca, se ela quer ir ou não com aquele homem para poder se casar com Isaac, e ela aceita.
seu irmão Labão, né, sua mãe, ainda tentam dar um jeitinho para ela não ir. Provavelmente seu pai já estava bem velho, mas a moça consente ir, então ele leva. No caminho, enquanto então chegando lá, já o Isaac vinha pelo campo, ela se cobre, né? Nós sabemos aí, já ouvimos várias pregações e ensinos sobre isso. Então ele leva, qual era o costume? Ele pega então Rebeca e leva para uma casa ao lado da casa do seu pai, que era o costume, era esse, fazia uma casa ao lado da casa do pai. E ali então levava a noiva e eles começavam então a morar juntos, constituir a sua família. Então veja só que Rebeca é descendente lá da Mesopotâmia, né? Lá da terra lá de Ur, dos caldeus, de onde Abraão veio. Tópico 2, o casamento de Isaac. Tendo consultado sua família e recebido o consentimento desta, Rebeca acompanha Eliezer até chegar onde Isaac morava. O encontro de Isaac com Rebeca foi singular e romântico. Ele saíra a orar à tarde quando avistou a jovem na feliz comitiva. Depois de ouvir o servo do pai, ele a conduz à tenda da mãe e a toma por esposa. Gênesis 24, 67. Assim Isaac foi consolado da perda de sua mãe, Sara. Então aí Isaac tem 40 anos quando acontece isso aí. Está escrito na Bíblia e na palavra de Deus. Então Isaac, 40 anos. Sua mãe havia morrido. Então onde ele vai morar? Ele vai morar na tenda da mãe. Ele pega sua esposa Rebeca e vai morar ali. Seu pai agora estava solteiro, né? Já ia se casar com a Quetura, mas já estava com a tenda separada. Então Isaac leva agora a sua esposa Rebeca para a tenda que antes pertencia à sua mãe. E ali então ele vai constituir a sua família. E veja bem que Isaac estava o quê? Orando, pedindo a Deus, para Deus escolher uma noiva, né? Provavelmente dizendo o quê? Eu quero uma noiva bonita, né? Quero uma noiva simpática, educada, uma noiva que goste, que adore a Deus. Então, ele estava orando, pedindo a Deus. E então ele avista a caravana, lá vem a noiva chegando. Então, a noiva se cobre, em sinal de santidade, de respeito, né? E ele então conversa ali com Eliezer, e depois leva então a noiva para a tenda de sua mãe, e ali eles vão então constituir a sua família. Tópico 3, os filhos que não vinham. Rebeca também era estéril. Isaac, todavia, ao invés de arranjar um herdeiro através de um ventre escravo, como haviam feito seus pais, foi buscar a ajuda de Deus. Ele orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Gênesis 25, 21. Isaac se casou com Rebeca quando tinha 40 anos. Gênesis 25, 20. E foi pai aos 60 anos. Gênesis 25, 26. Pela palavra de Deus, entendemos que Isaac orou por 20 anos até ter sua oração respondida. Ele era um homem de oração e não se deixou abater pelo passar do tempo, pois tinha uma promessa de Deus para a sua vida. E Deus lhe deu 2 filhos, Esaú e Jacó. Então veja só que coisa interessante, né? Uma família de mulheres estéreis. Olha aí, Sarai era estéril. Agora, Rebeca era estéril. Depois Jacó vai arranjar também a Raquel, que era estéril. Olha aí. Os 3 patriarcas do início do povo de Israel, de onde ia nascer Jesus, então as 3 principais aí, mulheres são estéreis. E aí o que acontece? Precisa o quê? De um milagre de Deus para se tornarem mães. E veja bem que Sarai tenta arrumar um filho de maneira carnal, natural. Vamos ver também que Raquel faz a mesma coisa. Então ela tenta arranjar um filho através das mandrágoras, né? Então tenta uma maneira carnal, natural também, sem esperar de Deus. Mas a Rebeca é diferente. Ela tem um esposo que é um esposo de oração, um homem de oração. Isaac mostra ser um homem, mas de muita comunhão com Deus, de muita oração. Ele orou antes de se casar, estava orando quando a esposa chegou e passou aí 20 anos orando para que a sua esposa tivesse então filhos. E veio 2 filhos.